Olá a todos, o meu nome é Walter Vaz, eu sou professor de literatura. Inicialmente gostaria de agradecer o convite que me foi feito para falar sobre o romance Esaú e Jacó de Machado de Assis. Pois bem, esse é um romance que foi publicado em 1904, 4 anos antes da morte do escritor. É um romance da maturidade que vem depois de obras importantes, como foram os casos de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. A história se passa no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O cenário é o Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Muita questão atrelada ao momento histórico do Brasil, a questões sociais, a questões antropológicas e até mesmo psicológicas estão aqui presentes neste romance do Machado de Assis. A história é sobre 2 jovens gêmeos que se chamam Pedro e Paulo. Embora o romance tenha o nome de Esaú e Jacó, na verdade os personagens principais são Pedro e Paulo. Quando esses 2 rapazes nascem, a mãe, que se chama Natividade, ela com a irmã fica bastante curiosa para saber qual vai ser o futuro desses 2 rapazes. Então ela sobe com a irmã, Natividade e Perpétua, sobem o morro do castelo no Rio de Janeiro para ter uma consulta com uma vidente de nome Bárbara, também chamada a Cabocla, que atende no alto desse morro do Rio de Janeiro. E depois de esperar bastante tempo, as duas conseguem falar com a Cabocla, que diz coisas vagas, extremamente vagas, sobre o futuro dos 2 filhos. A mãe leva a fotografia dos 2 filhos e mostra para a Cabocla, e ela então vai dizer assim, coisas muito vagas, algo como coisas futuras, futuro grandioso, mas sem muitos detalhes. A mãe fica extremamente feliz ao ouvir isso, porque ela tem crença totalmente diferente disso, paga muito bem pelo trabalho da vidente, e quando está descendo encontra com o pedinte, fica tão feliz que também dá a esse pedinte uma quantidade assim extrema, altíssima de dinheiro, e vai embora muito feliz, porque agora ela tem a crença de que o futuro vai ser grandioso para esses 2 filhos. Nós não entendemos bem a princípio essa preocupação da mãe sobre o futuro dos filhos, mas particularmente uma crença pessoal que ela alimenta, que os 2 filhos serão inimigos. Aliás, ela acredita que os 2 filhos já brigavam, duelavam dentro do seu útero. Ela tem essa crença. Então ela alimenta pela vida inteira, atravessa toda a narrativa, a crença de Natividade de que esses 2 filhos seriam rivais pela vida toda, grandes inimigos. De fato, há momentos que a narrativa nos leva a crer que haveria ali uma grande discórdia entre os 2, talvez um grande duelo, mas isso não se coloca, não há um grande duelo. Quando são mais jovens, costumam brigar de uma maneira física mais violenta, mas absolutamente não é tudo aquilo que a mãe Natividade acreditava. Pois bem, esses 2 jovens vão crescendo e já desde jovens começam a mostrar algumas diferenças de personalidade. Se eles são idênticos na fisionomia, eles são extremamente diferentes no comportamento, nas crenças, nas ideologias e particularmente nas posições políticas. Então eu tenho o Pedro, que é um monarquista convicto, e o Paulo, que é um republicano bastante extremado também. Se nós pegarmos toda a narrativa e elencarmos aqui os comportamentos, os posicionamentos, nós temos exatamente isso: Pedro monarquista e Paulo republicano. Essa é uma divisão que se mostra logo no começo. Se nós formos aqui para o contexto histórico em que a narrativa está localizada, nós vamos ter então um momento da história do Brasil em que essas transações entre sistemas de governos estão acontecendo.
né? Vale lembrar que em 15 de novembro de 1889 nós temos no Brasil a proclamação da República. Então, nós temos aqui o Paulo encabeçando justamente a questão da República, ao passo que Pedro ainda está atrelado à questão da monarquia. Mas as coisas vão seguindo, né? Cada um vai seguir uma profissão distinta. Então, o monarquista permanece no Rio de Janeiro, a capital do Império, e Pedro permanece lá, vai estudar medicina, e Paulo vem para São Paulo estudar direito aqui. Ele então é republicano, de alguma maneira também mostrando já um deslocamento do foco da política nacional, que está de alguma maneira se descolando do Rio de Janeiro e ganhando outras localizações no Brasil, particularmente São Paulo. Então aqui se esboça essa questão histórica também. Cada um segue o seu caminho, estudando, fazendo a sua faculdade, as entregas são demoradas, cada um fica um tempo estudando, e particularmente no caso de Paulo, que precisa vir para São Paulo, ele volta ao Rio de Janeiro não com tanta frequência como quando vivia no seio familiar. O pai desses dois jovens chama-se Agostinho Santos. Ele é um rapaz, um homem que veio de baixo, era um homem pobre e que foi a duras penas galgando posições sociais, e no momento da narrativa ele dirige um banco e tem então uma posição social importante. Neste período ele enriqueceu e tem essa posição importante. Então a família tem muitas relações com aquilo que era a elite local, quem determinava mesmo, quem ditava ordens, vamos assim dizer. Então é uma família que está inserida neste contexto. Neste momento também aparece ali uma figura importante na narrativa, que é um diplomata aposentado cujo nome é Aires, Conselheiro Aires. Esse conselheiro é uma espécie de alcoviteiro, um homem que tem trânsito livre entre essas famílias ricas do Rio de Janeiro, ele dá conselhos, ele tem particularmente contato com as mulheres. Então uma forma de se colocar ali nessa sociedade é esse contato pela figura feminina das famílias, e não por acaso na atividade a mãe dos gêmeos vai pedir a Conselheiro Aires que seja o tutor, ou seja, mesmo o conselheiro desses dois rapazes, agora que eles estão já no final da adolescência, começo da vida adulta, e precisa de alguma maneira desse referencial. Aires faz o papel de um conselheiro para esses dois moços, né? Também neste momento surge na narrativa uma outra família, que é a família de Batista, a família de Batista e Cláudia, um casal. Batista é um político sem muito sucesso, um político medíocre, e eles têm uma filha. O que é importante aqui é essa filha que o casal tem, Cláudia e Batista tem, que é Flora. Flora é uma moça extremamente bonita, mas ambígua, indecisa e inexplicável. Então, logo ela surge aqui, nós temos então os dois jovens, Pedro e Paulo, se interessam por Flora. Então é um amor, um triângulo amoroso que começa a se constituir. A princípio pensamos que são amores da juventude, que são passageiros, mas a coisa permanece, perpetua. Os dois rapazes já estão entrando na vida adulta
E tem agora essa questão, esse caso amoroso com essa moça faceira, bonita, que é Flora. Flora tem um nome bastante icônico para nós, que somos brasileiros, que vivemos num país de florestas, de uma natureza abundante. Ela parece que traz essa força natural, uma coisa que move, né? Uma espécie até de desejo, instinto que está aqui, que veio colocar de alguma maneira aflorar essa questão dos instintos dos dois rapazes que estão nessa fase da vida. Então, se a mãe temia que os dois poderiam ser inimigos, agora que os dois estão competindo pela mão da mesma moça, a mãe fica ainda mais extremada, acha que vai surgir justamente daqui uma grande explosão, um grande duelo, o que de fato não acontece. Mas Flora também gosta bastante desses rapazes, e na visão de Flora é extremamente difícil escolher um deles, porque na sua perspectiva um completa o outro. Então, quando ela está com Pedro, o comportamento dela, de Flora, é extremamente monarquista. Ela se comporta à maneira monarquista. E se está com Paulo, ela extremamente republicana. Então ela fica nessa zona de confluência das duas ideologias, ora lá, ora cá. E a coisa não se resolve, o amor vai intensificando e nós não sabemos que caminho a narrativa vai tomar para resolver essa questão do romance, do triângulo amoroso entre os dois gêmeos, Pedro e Paulo e Flora. Pois bem, neste período nós temos também algo extremamente interessante, que é um episódio, aliás, uma das passagens mais importantes deste livro do Machado de Assis, que é o episódio envolvendo uma tabuleta, uma espécie de letreiro de placa que se coloca na frente de lojas, de estabelecimentos daquela época no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Temos aqui um caso de um confeiteiro de nome Custódio. Custódio é um comerciante que não quer se indispor com ninguém, ele quer apenas faturar, lucrar, e percebendo que a tabuleta na frente da sua loja está bastante carcomida, está deteriorada, ele então tira essa tabuleta e manda para um pintor, e manda o pintor reformar essa tabuleta, reformá-la. Então o pintor deverá dar um jeito ali, tornar aquilo de alguma maneira útil novamente. Só que o pintor se diz que não fará esse trabalho porque a tabuleta, a madeira que sustenta ali o letreiro, está extremamente carcomida de bicho, está podre, vamos assim dizer, né? E o Custódio não gosta da ideia de ter que mandar fazer uma madeira nova, um suporte novo para essa tabuleta, e reclama, diz que não vai fazer e comprar uma nova. E o pintor diz: bom, mas então sobre essa madeira comida de bichos eu não vou pintar nada, o senhor pode levar embora. E ele tenta entrar num acordo, resolve comprar uma tabuleta nova. Mas essa fala do pintor, que por acaso nem nome tem na narrativa, não sabemos o nome desse pintor, ela é extremamente importante aqui neste momento, porque o pintor não dizer essa tabuleta está comida de bicho e não dá para fazer mais nada sobre ela, está de alguma maneira dizendo que, se nós pegarmos logicamente a história do Brasil como pano de fundo aqui, a tabuleta que levava o nome Confeitaria do Império, é importante dizer isso, o nome é Confeitaria do Império, que não daria para fazer mais nada sobre essa confeitaria porque tudo estava comido de bicho. De alguma maneira, ao afirmar isso, o pintor está também dizendo que a monarquia, o sistema de governo, está extremamente podre, está extremamente comido, está extremamente deteriorado por questões aqui
políticas e tal, de alguma maneira apontando para questões, veja, políticas. Ele não está simplesmente dizendo, subrepticamente o autor está dizendo que essa questão de a madeira estar comida, o que está comido, o que está destruído é o próprio sistema de governo do Brasil naquele período. Então, a confeitaria do império, por baixo, a noção de império, né, que está ali, é que está extremamente carcomida, empodrecida, está apodrecida, está de alguma maneira não é mais possível utilizar esse tipo de coisa. Então veja como Machado age aqui de maneira a fazer uma crítica social, mas sem se valer abertamente de nominalmente falar dessas questões políticas todas, mas ele está falando como ninguém dessas questões. Então isso é Machado de Assis, não levantar bandeiras de nenhum partido político, mas de alguma maneira criticar a ambos. Nada escapa à sua crítica, nada escapa à sua visão, vamos assim dizer, política do momento. Pois bem, temos então o pintor vai fazer o trabalho, agora que ele tem um suporte novo para escrever sobre. Acontece que neste momento em que o pintor está fazendo a pintura, acontece o 15 de novembro de 1889, que é justamente o momento da proclamação da República no Brasil. Então o custódio, que já tinha reclamado de gastar com a tabuleta, manda um mensageiro imediatamente falar com o pintor, pare no D. Então o bilhete dele diz assim, confeitaria D. Não é nem D-E, é apenas a letra D. Por quê? O que vem depois a gente não sabe. Se é confeitaria do Império, se é confeitaria da República, o momento histórico ele é extremamente impreciso. É um momento de transição. A gente não sabe se vai se consolidar mesmo a República ou se amanhã a gente volta para a monarquia. Então, essa mensagem do confeiteiro custódio é extremamente ilustrativa deste momento histórico do Brasil, que onde vamos dar? Para onde estamos indo? Essa zona de indiscernibilidade que nós não sabemos, né, qual caminho descer. Só que é muito tarde, né? O pintor já havia pintado, então ele vai precisar fazer ali uma reforma sobre aquela pintura. Há uma passagem de um texto do Roland Barthes, que é um crítico francês importante, que ele diz o seguinte, que a literatura faz girar os saberes. Isso é muito próprio de Machado de Assis. Né? A literatura faz girar os saberes e ela não fetichiza nenhum deles. Então, quer dizer, a gente tem aqui o elemento histórico evidente, mas de alguma maneira ele não está se sobrepondo à narrativa, à linguagem propriamente, mas está aqui de uma maneira indireta. Machado de Assis está pondo todos esses saberes do período na sua narrativa, mas não dando um lugar direto, porque esse lugar direto talvez seja o lugar do historiador, o lugar do sociólogo, o lugar do antropólogo. Machado de Assis dá um lugar indireto, mas tudo está aqui. Pois bem, pare no D, né? E nesse momento o confeiteiro vai conversar com o conselheiro Aires, que é requisitadíssimo na narrativa, para saber dele o que fazer. O que eu coloco? Confeitaria, veja, está escrito confeitaria do Império agora. O que eu faço? Coloco confeitaria... o que eu faço? Porque eu não sei o caminho a seguir. Amanhã as coisas podem mudar. Se eu deixo confeitaria do Império, todo mundo republicano vai contra. Se eu coloco da República, todo mundo que é monarquista pode ir contra, perder fregueses, quebrarem a minha loja. Então eu tenho esse problema e precisaria que você me ajudasse a resolver essa questão. O fato é que então o conselheiro Aires vai dizer o seguinte: bom, então que tal você colocar confeitaria
da República, uma vez que agora nós estamos na República. Mas há sempre pessoas que pensam diferente, os monarquistas estão aí, eu poderei perder clientes, quebrarem a minha loja. Pois bem, então o conselheiro Aires vai dando uma série de possibilidades, de nomes, né? Que tal você então, já que que tal confeitaria do governo? Né? Aires propõe a ele. Ele diz, não, porque governo também tem partido, governo tem posição, isso pode ser problemático para mim. Que tal confeitaria do Catete, uma vez que você está no bairro do Catete? Mas pode haver outras confeitarias aqui no bairro do Catete, como é que fica? Né? Eu quero eu preciso da minha exclusividade. Então, observe que esse leque de possibilidades, de nomes, na medida em que ele existe, é porque o momento histórico também acaba por projetá-lo. Há possibilidades várias, porque o momento histórico também é, de alguma maneira, impreciso, vago, ambíguo, não se sabe para onde vamos. Né? E até que o próprio Custódio diz, bom, então acho que o mais justo seria colocar a confeitaria do Custódio, porque aí não causo nenhum tipo de inimizade, terei os meus clientes e poderei seguir numa boa. E assim resolve. Né? Então quer dizer que não se resolve propriamente no âmbito do Império ou da República. A coisa permanece nessa zona indiscernível. Então esse episódio da tabuleta, ele é justamente esse elemento histórico nacional, é o Brasil que está aqui, esse período da história do Brasil, passagem da monarquia para a República, está materializado aqui de uma maneira muito evidente, muito inteligente e sem se meter diretamente em questões políticas, certo? Pois bem, essa questão de alguma maneira está resolvida, mas temos ainda o caso de Flora e os dois gêmeos, Pedro e Paulo, né, que está ali. A mãe Natividade, a mãe dos gêmeos, pede a conselheiro então que tente resolver essa questão ele mesmo, e o conselheiro Aires aconselha os dois rapazes que fiquem pelo menos 3 meses longe de Flora para ver se ela decide. E a partir da decisão de Flora, aquele que foi escolhido mantém a relação com Flora, o outro vai aceitar numa boa, sem nenhum problema. Está feito o acordo entre eles. E Flora não decide, esse é o problema. Flora não decide, a bem da verdade, Flora gostaria talvez de ter os dois, no sentido de que ela vê a completude de um no outro. E a coisa segue. Mas esse afastamento acaba por gerar em Flora uma espécie de melancolia, um desgosto, uma certa tristeza que começa a se manifestar com dores de cabeça, coisas assim leves, que a princípio pensamos que são questões psicológicas decorrente desse afastamento dos dois jovens. Ela é aconselhada a morar com uma senhora, Dona Rita, que por sinal é irmã do conselheiro Aires, um tempo para espairecer a cabeça. Nesse momento em que ela está com a Dona Rita, ela recebe uma espécie de pretendente, um rapaz que lhe faz ofertas de casamento, e é um homem muito rico que havia enriquecido na Guerra do Paraguai. Não por acaso, veja só como as coisas rodam aqui, aquele pedinte que estava na descida do Morro do Castelo, que recebeu uma quantia extrema de natividade, é esse jovem que agora está cortejando a moça Flora. Quando os dois rapazes, Pedro e Paulo, se afastaram, Flora então ficou de alguma maneira sem compromisso, né, com ninguém, e aparece esse jovem, mas ela recusa. O jovem, que é muito rico, né, recusa, e o jovem, assim, numa fala não muito jovem, ele fala assim, meio que obliquamente, mas depois a gente, que Flora de fato é louca, né? É louca, isso sai da boca dele. Louca por quê? Louca porque o recusou, que é um homem extremamente rico, que fez uma fortuna invejável, e ela o recusou. Pois bem, Flora então continua com essas declinando de alguma maneira
Mesmo ali com Dona Rita, as duas saem para passear, têm uma vida mais aprazível. Flora continua declinando, o seu estado de saúde continua declinando. Então a família chamada Cláudia, que é a sua mãe, e Batista, vem saber o que se passa com a jovem, e ela não está bem. Neste momento, a mãe de Pedro e Paulo, que é Natividade, e mais alguns estão em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde o clima é mais aprazível, um clima melhor. No Rio de Janeiro, muito quente. Então as famílias vão passar temporadas em Petrópolis, onde o clima é mais agradável. Então é aconselhado a Flora que siga para Petrópolis também, para ter ali de alguma maneira um clima mais ameno, né? Os dois jovens não estão lá com a família. Pedro e Paulo não subiram para Petrópolis, eles sobem esporadicamente, mas permaneceram no Rio de Janeiro. E então Flora é colocada numa casa em que tem um quarto de casa para se recuperar, e tem um cenário, uma natureza muito bonita à sua frente, mas na esperança que ela melhore, que seu estado de saúde volte, mas isso não acontece. Ela continua declinando e imediatamente percebem que não há voltas. Os médicos a desenganam, e a moça Flora então morre como uma heroína romântica, uma morte de melancolia, uma morte de tristeza, uma morte típica das heroínas românticas, como quem Machado está aqui talvez agindo no sentido de liquidar com essa visão romântica, com esse comportamento romântico que se alastrava ainda no século XIX, no final do século XIX. Então a morte de Flora, de alguma maneira, é a morte desse ideal romântico, dessa melancolia, dessa tristeza em que as donzelas, ou mesmo a típica do mal do século, né? Morrer cedo era muito comum. Então Flora morre muito jovem, morre na flor da idade, uma morte extremamente romântica numa ambiência típica do realismo. É como se Machado estivesse dando um ponto final a essa tradição romântica que avançava ainda. Vale a pena lembrar que nós temos Castro Alves já no final, viveu até o final do século XIX. Então Flora recebe essa morte romântica da pena de Machado de Assis, e a questão do triângulo amoroso está então resolvida. Põe-se um ponto final nessa questão do triângulo amoroso. Foi a maneira que Machado encontrou para resolver essa questão. Os dois jovens que, na ocasião da morte de Flora, estavam no local, eles fazem uma espécie de juramento sobre o corpo de Flora, que é o seguinte: se Flora nos separou na vida, então que ela nos una na morte. Então os dois fazem um trato de amizade ali, vão voltar a ser amigos, e assim vai. Quer dizer, Flora reatou o laço de companheirismo e amizade entre os dois irmãos. Então a história de certa maneira está resolvida. Logo em seguida, quem morre é Natividade, a mãe dos dois jovens. Ela também, antes de morrer, exige que os dois filhos façam um novo pacto sobre o corpo dela, também no sentido de que não haverá disputa, não haverá uma discórdia entre eles, aquilo que ela alimentou a vida inteira. Quer dizer que ela parte ainda com essa grande dúvida que ela levou com ela a vida toda. E então os dois rapazes fazem esse acordo, e depois cada um segue uma vida política, tá? Cada um vai ter eles seguem vida política, é importante dizer. Cada um a princípio tem um partido, mas depois eles acabam seguindo para o mesmo partido. Ambos são conservadores, e uma maneira que eles encontraram
embora sejam conservadores, cada um tem um segmento muito definido no interior desse conservadorismo, e eles chegam no seguinte acordo: olha, a nossa mãe nos pediu que fôssemos de fato companheiros e amigos, mas a gente pode fazer isso na vida pessoal, porque na vida política cada um pode seguir o seu trajeto, e se formos inimigos isso não é problema nenhum. Então esse é o romance do Machado de Assis, Esaú e Jacó, que lida com essa questão particularmente dos gêmeos, né, Pedro e Paulo, mas que tem um elemento histórico, um elemento social, um Brasil da segunda metade do século XIX bastante evidente, bastante presente como pano de fundo aqui. Vale lembrar muito rapidamente que Machado escreveu um texto importante que falava sobre a cor local. O que seria essa questão da cor local? É um conceito, uma noção francesa que dizia resumidamente o seguinte, que os escritores deveriam falar de suas regiões, de suas realidades locais. Como quem dissesse que o escritor russo deveria falar da realidade russa, o brasileiro da brasileira, o francês da francesa. De alguma maneira isso deveria ser um programa que deveria se orientar, né, esses escritores. Então Machado se manifestou quanto a essa ideia da cor local. Ele era extremamente contra, no sentido de que isso deva ser um programa orientador e definidor de linhas e de procedimentos. E ele acreditava que a cor local, o elemento histórico, ele pode aparecer, logicamente, como toda a sua obra reverbera e muito essas imagens, esse espelho da sociedade da época, mas que isso não devesse ser um programa fechado, algo definido e que de alguma maneira estivesse assim dizendo que você é brasileiro, então você de alguma maneira tem que falar do Brasil, tem que falar de questões brasileiras. E nós sabemos que Machado é muito além do Brasil. Machado é universal, Machado lida com temas universais como a boa literatura, lida com amor, lida com ódio, lida com cobiça, lida com desejos, com os temas universais que são inerentes a qualquer literatura. Então o seu posicionamento era: não posso me fechar, o escritor não deve se fechar ao seu locus de enunciação, vamos assim dizer, o local de onde se fala, só interessa isso. Não, elementos outros, se necessários, devem aparecer. Ele diz que o escritor tem que ter uma sensibilidade íntima com o seu momento histórico e que ele deve ser o homem do seu tempo, e de alguma maneira isso vai aparecer quase que naturalmente na sua escrita. Então esse é o romance Esaú e Jacó de Machado de Assis. Muito obrigado.